Então, nosso estudo é o ozônio medicinal aumenta a resposta clínica do metotrexato e melhora o equilíbrio redox celular em pacientes com artrite reumatoide. Essa foi publicada na revista European Journal of Pharmacology com fator de impacto de 3.263. Esses aqui embaixo são os autores e o autor correspondente. Então, a primeira parte é a introdução. A introdução fala inicialmente que a artrite reumatoide afeta cerca de 1% da população mundial, que é uma parcela bem importante para uma doença imunológica que afeta articulações. Ela é, na verdade, a mais comum. O tratamento por metotrexato, ele ameniza os sintomas e pode levar até a remissão. Porém, em muitos casos, ele não vem sendo efetivo como monoterapia. Então, vários outros estudos agora vêm fazendo metotrexato com uma terapia combinada com antioxidantes ou com até alguns outros compostos. O mecanismo do metotrexato não é totalmente compreendido, mas a teoria mais aceita é a teoria da adenosina, que ele vai aumentar os níveis de adenosina, que vão atuar em receptores específicos e vão diminuir mediadores de inflamação. E com isso também vai diminuir o estresse oxidativo e espécies reativas de oxigênio. O ozônio ele tem um efeito parecido. Ele tem menos efeito na adenosina e tem mais efeito no estresse oxidativo, mas eles têm o mesmo alvo. O objetivo, então, desse estudo fica bem claro com isso em mente, que é que como os dois têm o mesmo efeito, praticamente, se você combinar os dois, pode ser que há uma melhora no aspecto clínico da doença. E, além disso, um objetivo é investigar as propriedades antioxidantes do ozônio medicinal. Então, com base nisso, a gente pode analisar na introdução alguns pontos positivos. No caso, ela explicou bem o que se sabe e o que não se sabe e trouxe algumas boas referências. E o objetivo é colocado claramente com base no que já foi dito. Mas a gente poderia criticar que, apesar de eles usarem o ácido fólico e o ibuprofeno junto com o metotrexato no estudo, eles não explicaram nada sobre essas duas medicações na introdução. Agora, os materiais e métodos. Esse é um estudo clínico controlado e randomizado, realizado em humanos. Ele foi aprovado no comitê de ética e todos os pacientes deram seu consentimento. Para analisar os aspectos clínicos, foram usados esses questionários. O primeiro é esse DAS-28. O DAS-28 ele vai analisar os aspectos clínicos, a sintomatologia mesmo. Então, vai ver o tamanho da articulação, vai ver quais articulações foram afetadas. O HAQDI, ele vai analisar principalmente a dificuldade do paciente no dia a dia, o que a doença impede e não impede das suas atividades, e a dor por VAS, que vai ser aquela escala de dor normal, de 0 a 100, 100 sendo o maior nível de dor, e 0 sendo sem dor. Também foram analisados alguns marcadores, como Advanced Oxidation Protein Products, óxido nítrico, hidroperóxidos totais e malondialdeído, que são, nesse caso, medidores para lesão tecidual. E também foram analisados glutationa reduzida, catalase e superóxido dismutase, que são os principais agentes antioxidantes. Entre os critérios de inclusão, primeiro foi analisado só os adultos, então maior de 18 anos, e também tinha que ter artrite reumatoide. E a artrite reumatoide foi definida e diagnosticada de acordo com o American Rheumatism Association. Os critérios de exclusão também foram as doenças crônicas, então qualquer doença hepática ou renal que vem acontecendo há mais de 5 anos foram excluídas. E também qualquer pessoa que tenha tomado remédio há mais de 3 meses que possa alterar o curso da doença da artrite reumatoide, seja ela tratando especificamente artrite reumatoide ou alguma outra doença, também foram excluídos. Os indivíduos, então, foram divididos em grupos. O primeiro grupo foi o grupo do metotrexato, que recebeu 12,5 miligramas de metotrexato intramuscular uma vez por semana, mais 400 miligramas de ibuprofeno oral a cada 8 horas e mais 5 miligramas de ácido fólico oral 4 dias por semana. E o outro grupo foi o do metotrexato mais o ozônio, que é o mesmo tratamento só do metotrexato, só que adicionado o ozônio. Então, o ozônio via retal 5 vezes por semana, que agora a Júlia vai explicar melhor isso aí.
Então, o artigo especificou os fabricantes desse ozônio medicinal e ele é composto de ozônio misturado com oxigênio. Foi aplicado em degraus e em ordem crescente a cada semana de tratamento. Pode passar. Quanto à descrição de todos os métodos utilizados, algumas ficaram faltando, como, por exemplo, a amostragem. Eles disseram que as amostras de sangue foram obtidas após jejum noturno, de 12 horas, no início, e 24 horas após o último dia de tratamento. Porém, ele não informa o tempo ou a temperatura de armazenamento, que são muito importantes, porque qualquer proteína, qualquer composto pode ser alterado. Além disso, o método quantitativo de Westergren, que foi utilizado para a decantação dos eritrócitos, ele não foi explicado. E também, quanto aos kits utilizados, não foi dito se seguiram as orientações dos fabricantes. Ficou essa informação faltando. Porém, também houveram coisas boas. Por exemplo, na espectrofotometria, especificaram a marca do aparelho utilizado e os comprimentos de onda utilizados corretamente. Pode passar. Quanto à análise estatística, eles fizeram uma análise bastante complexa com muitos tipos diferentes. Por exemplo, teste preliminar para detecção de valores de erro outliers, para evitar valores muito aberrantes. Análise de variância ANOVA, que é muito útil para verificar, ou melhor, para comparar médias de dois grupos diferentes. Utilizaram aí, para contornar as limitações desse ANOVA, o teste de homogeneidade de variância Bartlett Box. Também utilizaram teste T de student para amostras independentes, análise discriminante canônica e teste T de amostras pareadas. E para poder contornar os limites desses testes T, eles também utilizaram um teste de comparação múltipla, que é o Student Newman Cool. E para fazer o padrão de significância estatística, eles utilizaram P menor que 0,05. O método que a gente escolheu explicar foi o Latex CRP Test. Ele serve para você procurar por proteína C reativa no sangue. Então, primeiro você coloca uma gota de soro, controle positivo e controle negativo, em um círculo de reação separado em uma lâmina de vidro. Em seguida, adicionar uma gota de reagente de látex CRP a cada um dos círculos. Inclinar a lâmina para frente e para trás, lentamente por 2 minutos, observando de preferência sob luz artificial, e observar a aglutinação visível. Pode passar. Então, aqui um esqueminha, a gente consegue ver as partículas de látex totalmente envolvidas por anticorpos específicos para a proteína C reativa, que junto com o soro do paciente, incluindo proteína C reativa, vão formar essa aglutinação. Pode passar. Então, levando tudo isso em conta, a gente vê alguns pontos positivos. Por exemplo, o modelo add-on, ou seja, um grupo com tratamento e outro grupo com tratamento mais algo extra, é bastante comum em pesquisas com artrite reumatoide, visto que ela é uma doença crônica e se você deixasse um paciente de 12 a 18 semanas sem nenhum tratamento, ou seja, com placebo, é considerado antiético. Além disso, os critérios de exclusão e inclusão foram bons. Aliás, a exclusão de pessoas que receberam vários tratamentos 3 meses antes foi muito boa para poder verificar exatamente qual é o efeito do ozônio e do metotrexato nesse caso. Houve aprovação ética e a análise estatística foi bem robusta. Porém, a gente pode criticar que não teve blinding, tanto na questão da utilização do ozônio, o outro grupo não recebeu nenhum placebo, isso pode dar muito bias, e também a gente não sabe se quem analisou os dados também estava ciente de quem tinha recebido só o metotrexato e quem recebeu o ozônio junto. Também, como eu citei, faltou a explicação de alguns métodos, e também o número de pessoas, 60 pessoas, foi até que pequeno e faltam mais estudos para a gente poder ver se realmente é efetivo o ozônio. Resultados. Bom, os resultados deste estudo baseiam-se em testes clínicos e laboratoriais a partir de avaliações físicas e sorológicas. Bom, na tabela 1, a gente traz as características dos participantes. De forma randômica foram selecionados 30 pessoas para cada grupo e esses foram tratados. Um grupo com metotrexato, ou MTX, e o outro com metotrexato mais ozônio. Dentro desses grupos, não houve variação significativa em idade, tratamentos anteriores e evolução da doença. Tem um predomínio nos grupos de mulheres
Isso porque a artrite reumatoide, ela é uma doença que ela tem um predomínio no sexo feminino de 3 vezes mais do que no sexo masculino. Também houve um predomínio de pessoas caucasianas em ambos os grupos. Pode passar? Então, a avaliação física e sorológica. Para obter os resultados, o que foi feito? Antes de iniciar o tratamento com o metotrexato, avaliou-se fisicamente e sorologicamente os grupos, e durante 21 dias eles ficaram fazendo esse tratamento, e depois foram feitos os mesmos exames, as mesmas avaliações, e foram comparadas. Vamos lá, próximo. Aqui, então, a gente tem o exame físico. Foi visto primeiro a dor, depois foi realizado um questionário sobre a atividade da artrite reumatoide, e depois um questionário de avaliação de incapacidade causado pela artrite reumatoide. Próximo slide. Com relação ao nível de dor, o que se obteve de resultado quando comparado o grupo MTX com o grupo MTX mais ozônio? Inicialmente, o grupo MTX ele apresentou um menor nível de dor. Porém, após o tratamento, o nível de dor baixou, porém não tanto quanto o grupo MTX mais ozônio, que teve um nível de dor maior no início e um nível de dor bem menor no final, ou seja, ponto positivo aqui no tratamento adicional com ozônio. Com relação ao DAS28, que é a escala para a atividade da doença da artrite reumatoide, em que é comparada a localização, a junção em que está tendo mais dor e como que está tendo essa dor, que tem uma escala de pontuação, sendo até 3.1 baixa atividade da doença, entre 3.1 e 5.2 média atividade da doença e acima de 5.1 alta atividade da doença. O que se obteve de respostas aqui, de resultados? Os pacientes do grupo somente tratado com MTX, no início, eles estavam com a atividade da doença acima de 5.1, portanto, atividade alta. E após os 21 dias tratando, apresentaram ainda assim alta atividade da doença. Já o grupo MTX mais ozônio, que também começou no início com a atividade da doença acima de 5.1 pontos, entrou no final com a atividade da doença abaixo de 5.1, portanto, atividade média, mais um ponto positivo aqui para o tratamento com ozônio. Com relação ao questionário de incapacidade produzido, a debilidade causada por essa doença, os pacientes tratados também com ozônio, eles observaram que eles tiveram menos incapacidade física ao longo do tratamento. Pode passar de slide. E os testes clínicos, os testes laboratoriais, qual que era o objetivo? O que se buscou aqui? Entender o nível inflamatório a partir do soro. Então, foram analisados a presença de proteína C reativa, marcador inflamatório, a sedimentação eritrocitária e o anti-CCP. Próximo slide. Com relação à proteína C reativa, o grupo que foi somente tratado com metotrexato, eles não tiveram alteração significativa ao fim do estudo. Já o grupo MTX, mais ozônio, apresentou uma redução significativa, portanto, menos atividade inflamatória. Com relação à taxa de sedimentação eritrocitária, o grupo somente tratado com metotrexato também não teve alteração significativa. O grupo metotrexato mais ozônio apresentou uma redução significativa. E o anti-CCP, que é o autoanticorpo contra peptídeo citrulinado cíclico, que é utilizado como marcador diagnóstico da artrite reumatoide, observou-se uma característica importante aqui. O grupo somente tratado com MTX, ele apresentou um aumento. Em contrapartida, o grupo tratado com metotrexato mais ozônio apresentou uma redução. Portanto, ponto positivo nos exames sorológicos, pois houve uma redução da atividade inflamatória da artrite reumatoide, na presença do tratamento com ozônio. Próximo. Então, aqui, que é a figura 1 do artigo, a gente tem dois gráficos de barra, onde o primeiro gráfico, na verdade, ambos eles trazem os níveis de biomarcadores redox no corpo. Então, dos pacientes de estudo. Então, eles usaram que a barra de cima, ela vai tratar sobre os marcadores redox
protetivos, e os de baixo, os que causam algum certo tipo de lesão celular. Basicamente, então, em cima a gente vai ter os antioxidantes, embaixo os pró-oxidantes. O que a gente pode entender é que a figura 1, ela traz um comparativo, então, quanto a esses marcadores e o balanço entre esses grupos. Passa o próximo slide, por favor. Nossa, está muito pequeno. Mas só que o que a gente consegue ver aqui, de uma maneira mais esquematizada, que a gente já volta para o gráfico de barras, é que o grupo que usou MTX mais ozônio, eles tiveram um aumento dos antioxidantes. Portanto, eles aumentaram a quantidade de superóxido desmutase, eles aumentaram a quantidade da catalase e também da glutationa. Em contrapartida, eles diminuíram a quantidade dos pró-oxidantes, que daí no caso seria o óxido nítrico, o produto proteico de oxidação avançado, a quantidade de hidroperóxidos totais e seria isso. E ele diminuiu essa quantidade de pró-oxidantes. E os que não usaram o tratamento com ozônio, eles fizeram uma relação inversa, no lado prejudicial, ou seja, aumentando o teor de dano celular. Pode voltar um pouquinho no gráfico de barra de novo? Então, só para confirmar, no gráfico a gente consegue ver justamente isso, que em cima, que estamos falando sobre os antioxidantes, a gente vê as barras pretas representando o grupo que usou ozônio, ou seja, todos os maiores níveis de antioxidantes aqui, e embaixo a gente vê, entre os dois grupos, a barra branca representando a maior presença, representando o grupo que não utilizou ozônio, ou seja, mostrando os altos níveis de pró-oxidantes no corpo. Então, para concluir e enfatizar de novo, pode pular 2 slides. A gente vê. Nossa, está muito pequenininho para mim, só um minutinho. A gente vê, então, portanto, que o MTX, os pacientes que utilizaram ozônio, teve uma maior capacidade antioxidante no sistema endógeno, ou seja, eles vão estar mais propensos a resistir a lesões oxidativas, consequentemente diminuindo o dano biomolecular, né, numa forma geral. E, em contraste, pacientes que não utilizaram ozônio no seu tratamento, eles tiveram, por consequência, esse aumento de pró-oxidantes, tendendo a um maior dano celular. Então, esses seriam os resultados diretamente explicados dos biomarcadores redox que eles apresentaram. E como pontos positivos, eu discuti com o Matheus na parte dos resultados, a gente entendeu que o artigo demonstrou com clareza os principais indicadores relativo à artrite reumatoide e a qualidade da informação da comparação entre os dois grupos, seja tanto o MTX, o grupo MTX, quanto aqueles que utilizaram MTX com ozônio, ficou bem clara. E o resultado demonstrou muita precisão no seu próprio objetivo, demonstrando a eficácia do uso do ozônio no tratamento com MTX. E como ponto negativo, a gente discutiu a necessidade de um estudo mais amplo quanto ao conjunto amostral e os dados estatísticos. Eles trouxeram bastante formas de avaliação, isso foi muito bom, como a Ju citou, mas a gente fala um pouco mais assim, demonstrar margens de erro, até mesmo variação padrão dentro do mesmo grupo, a gente sentiu um pouco dessa falta, e até mesmo um conjunto amostral maior mesmo. Então é o que eu falo ali, ó, estabelecer base estatística um pouco mais precisas, um conjunto amostral maior e uma maior especificidade de margem de erro dentro do próprio grupo. Seriam isso. E o autor ele deixa claro no início dos resultados que o P que ele usa na quantidade de escolha dos pacientes, ele é maior que 5, ou seja, não é um dado que você pode pegar e aplicar na sociedade. Então, quer dizer, precisa de mais resultados, precisa ampliar o número de pessoas com esse estudo para obter um resultado que aí possa ser demonstrado na sociedade de forma mais clara. Então, na discussão e na conclusão, o autor ele vai trazer juntos esses dois tópicos, né? Ele coloca só a discussão e já conclui com um parágrafo no final. O principal foco do autor é a fisiopatogenia da artrite reumatoide. E o ponto dele é defender por que o ozônio associado ao methotrexato vai fazer esse tratamento eficaz. Bom, basicamente, como já foi explicado, ela é uma reação autoimune, principalmente de células TCD4 produzindo citocinas, entre elas a interleucina 6 e a superatividade de enzimas como a NADPH oxidase. Tudo isso vai produzir muitos zeros. Tem uma via metabólica completa citada pelo autor, por meio de citações, mas no final você vai ter produtos principalmente eros. Isso causa um desbalanceamento redox para o lado oxidativo. Você fica com a sua matriz extracelular em um estado pró-oxidativo. Isso é extremamente danificante, especialmente para substâncias como o colágeno e o ácido hialurônico.
E isso é ruim para a matriz extracelular, porque você vai tirar toda a resistência da membrana sinovial e vai destruir principalmente a membrana que reveste o líquido sinovial, como é mostrado ali naquela imagem. O líquido sinovial tende a extravasar e essas juntas tendem a ficar muito perto uma da outra, se atritando. E isso causa danos a essa membrana e, de uma maneira geral, faz com que a cartilagem se degrade. E isso vai formar aqueles famosos calombos que a gente vê nas mãos das pessoas com artrite reumatoide. Frequentemente, os pacientes têm muitas dores nas juntas, porque aquilo é uma inflamação, né? Gera dor e gera desconforto. E eles são tratados com um analgésico, em específico, ibuprofeno, continuamente. Pode passar o slide. Então, os efeitos bioquímicos do MTX associado à ozonioterapia são muito explicados e reforçados pelo autor. Como o Matheus já comentou, tem um melhoramento do balanço redox das células. Já citamos aqui que o metotextrato tem um efeito comprovado e bem estudado já na adenosina, os receptores de adenosina A2 e A3, que são anti-inflamatórios. E há uma teoria, principalmente nesse estudo do autor, de que o ozônio teria uma ligação e uma afinidade, faria com que a afinidade do metotextrato seja maior a esses receptores e contribua para o balanço redox, para você tirar do lado oxidativo, que está no estado pró-oxidativo a matriz extracelular, você transfere mais para um lado da redução. Você começa a produzir agentes antioxidantes e voltar a um balanço redox. Mais uma vez, o aumento da atividade da superóxido dismutase da catalase, dos níveis de glutationa reduzida. Ele também cita, isso é algo que eu achei um pouco estranho, porque não está muito citado nos resultados, os níveis de óxido nítrico, que também é um agente pró-inflamatório, mas que não é muito citado, é pouco relacionado e não mostrado muito nos testes. Mas na discussão o autor traz, eu fiquei meio confuso se ele não fez uma citação, né? E aí não dá para saber se ele tirou esses dados da pesquisa ou de outras fontes. E também tem a diminuição da atividade da NADPH oxidase, que é o principal agente oxidante. O autor ele traz tudo isso de uma forma bem positivista. E aí a gente vai querer trazer as controvérsias da ozonioterapia. Bom, na verdade, ele traz um P maior que 5 e um N de pessoas muito pequeno. E isso não é o suficiente para você provar que o ozônio tem efeitos benéficos, como é mostrado nesse estudo. A teoria é de que o ozônio vai fazer o balanço redox, porém, sabe-se que o ozônio, primeiramente, é tóxico, se ele é inalado pelo pulmão, que seria a terapia convencional de oxigenoterapia, ele é extremamente irritante, a pessoa começa a ter uma fibrose leve nos pulmões, ele tem efeitos neurodegenerativos, o próprio autor cita isso, e não tem nenhuma revisão sistemática que comprove a eficácia do ozônio. E o autor traz como se fosse um tratamento que fosse aplicável imediatamente. Outras coisas interessantes sobre o ozônio é que ele pode causar tromboembolismo venoso. A Sociedade Americana de Artrite Reumatoide já relatou mortes de pessoas por tromboembolismo venoso com tratamento de ozonioterapia em 2007. E outra coisa que o autor afirma é que tem um efeito antimicrobiano do ozônio. Isso não é verdade, porque nas concentrações seguras ao corpo humano são 20 vezes menores do que a concentração necessária para ter um efeito antimicrobiano eficaz. E uma coisa muito interessante é que na introdução e na conclusão, o autor faz referências ao próprio artigo. Ele autocita o artigo que ele está fazendo e cita artigos da própria revista. Ali, como vocês podem ver, é Jornal Europeu de Farmacologia. Ele faz citações à própria revista, inclusive da mesma edição, em algumas vezes. Aquela de 2005 tem uma outra que eu não coloquei aqui. E vários dados, informações que ele coloca são da própria revista. E isso, como a Júlia já falou, pode indicar um viés dos autores a querer comprovar que a ozonioterapia tem uma eficácia que ela pode não ter. Então, nós do grupo concluímos de que a ozonioterapia ela tem um potencial, sim, de ter um efeito potencializador do metotextrato, mas são necessários mais estudos, principalmente com mais pessoas, e não só em doenças como a artrite reumatoide, mas outras doenças inflamatórias como a diabetes e também em câncer, que é um tratamento já tentado há muito tempo. Fechou, é isso.